Chega mais, torcida palmeirense! É hoje a grande final do Campeonato Paulista 2025. Corinthians e Palmeiras, o derby que pode consagrar o Verdão como o primeiro tetracampeão paulista na era profissional da competição. Dentro da casa do seu maior rival, logo mais às 21h35 na Neoquímica Arena. O Palestra chega para a sua sexta final consecutiva do torneio e, além da luta pelo tetra inédito, a conquista também pode isolar o técnico Abel Ferreira como o treinador com mais títulos na história do Alviverde, com 11 conquistas, superando o lendário Oswaldo Brandão. A equipe do De Primeira projetou o clássico decisivo e os jornalistas Danilo Lavieri e PVC analisaram as possíveis estratégias do Alviverde para conseguir a virada e a confirmação do título. Aproveito para deixar os créditos para a equipe do Wall Sports, que também estarão na descrição do vídeo. Agora sim, vem comigo! Porque agora eu quero ir pro lado verde do derby, quero saber do Flávio Latifi quais são as dúvidas do Abel. Se o Ramon Dias e o Emiliano estão com muitas, não sei se o Abel está com tantas, embora Richard Rios seja ainda uma incógnita, pelo menos pra gente aqui, Latifi. Quais são as possibilidades do Abel para escalar esse Palmeiras de hoje? Desde o começo da semana, né, toda terça a gente tem a live do Palmeiras e eu, esse rapaz que tá aí com vocês, o Danilo, a gente falou bastante sobre isso, né? No treino de ontem, o Abel contou com todos os convocados e a exceção foi o Richard Rios, que teve o problema do voo e voltou atrasado com o Romero. Então, no treino de ontem, o Palmeiras contou com Estevão, Everton, o trio do Uruguai. E, além disso, os uruguaios, eles nem jogaram, né? Só o Piquerez disputou 34 minutos. Então, enquanto o Corinthians está pensando nesse desgaste que os atletas enfrentaram, no Palmeiras a gente tem o Rios, que disputou todos os minutos nessa data FIFA e tem a situação mais preocupante. Inclusive, por conta do problema do avião de ontem, ele perdeu o treino e só ficou fazendo regenerativo, que foi algo similar que aconteceu com os jogadores do Corinthians, mas todos os outros participaram da atividade. Então, nesse quesito, o Palmeiras levou vantagem. Agora, para o meio-campo, o Abel tem a opção de manter o Richard Rios no time, tem a opção de recuar o Rafael Veiga para a posição de 8, né, para jogar com o Emiliano Martinez, e também jogar com 2 volantes e um time muito mais ofensivo, né? Jogar com o Aníbal e com o Emiliano Martinez, mas aí na frente contar com Maurício, Veiga, Estevão, Vitor Roque, um time que também seria bem ofensivo para virar esse placar, né? Porque o Palmeiras perdeu o jogo de ida, é um resultado que o Palmeiras não esperava de forma alguma, jogando em casa, é um time que dificilmente perde jogando em casa, e agora o Abel vai ter que demonstrar que tem uma saída diferente, né? Porque o Rafael Veiga, ele não está em um bom momento. O Abel criticou ele na última coletiva de imprensa, depois do derby, disse que o time precisava mais do Veiga. Então, existe essa expectativa de ver o que o Abel vai fazer para potencializar de novo seus jogadores, né? Tem gente que acha que o Palmeiras fez uma boa partida no primeiro jogo, outras pessoas discordam, acham que o Palmeiras ficou devendo, e mais uma vez a eficácia apareceu como um grande problema, né? O Palmeiras levou um chute no gol e perdeu o jogo. Então, o Abel tem bastante coisa para corrigir aí para esse derby decisivo. Pois é, e pensando nessas dúvidas, hein, Danilo? Tá na hora de repensar a titularidade do Veiga? Eu estava aqui agora mesmo procurando uns números, né? O Hernani falou da questão do Garro e da questão do Veiga, e a gente vê o Veiga muito criticado. O Garro, ele tem 9 jogos na temporada, 1 gol e 2 assistências. Então, 3 participações em gol, né? Em 9 jogos. O Veiga, ele tem 8 participações em gols em 13 jogos, 2 gols marcados e 6 assistências. Então, a média do Veiga é melhor. A questão é que o Veiga, a gente espera um Veiga dentro de campo mais participativo, como já foi em outros campeonatos. Esse ano, ele está mais sumido em campo, mas quando toca na bola, quando ele tem a chance de dar alguma assistência, falta, bola parada, ele é decisivo. São 6 assistências em 13 jogos, é bastante. É um número bom. Só que o que o palmeirense espera é um Veiga mais participativo com a bola rolando, não só nessas bolas paradas. Contra o Corinthians, por exemplo, ele teve a chance de fazer o gol, o Mateuzinho tirou em cima da linha. Com a volta do Maurício,
eu acho que a possível volta, no caso, né? O Palmeiras ganha uma opção não só de substituir o Veiga, mas também de formar uma dupla. Eu estava vendo as possibilidades e desde então, desde o começo da semana, já tinham me falado que o Rios era praticamente carta fora do baralho. E acho que a questão do avião definiu, pode até ser que ele faça um teste hoje. O Palmeiras postou uma foto agora, ele na caminha lá fazendo a recuperação física e tal. Pode até ser que ele faça aquele teste. O Abel normalmente faz um treino fantasma no dia do jogo e vamos ver. Mas acho que 90 minutos totalmente descartado. E aí eu estava pensando nas possibilidades sem o Rios. Você tem a possibilidade de colocar o Veiga mais recuado, mais ou menos como está nessa nossa telinha agora aí, com o Martínez de 5, Veiga de 8, mas tem uma outra possibilidade, e aí seria uma cartada, seria algo que o Abel pode mudar. Tem gente falando dos 3 zagueiros, eu não acredito em 3 zagueiros, o que eu acho que pode acontecer é o Abel jogar com o Emiliano e o Aníbal como 2 volantes, o Veiga e o Maurício e tirar o Facundo do time. Porque aí sim o Facundo... seria o Maurício no lugar do Facundo. Seria o Maurício como Facundo, você reforçar o meio de campo, que foi onde o Palmeiras perdeu muito o jogo no jogo de ida, e ter uma dupla de ataque com Vitor Roque e Estevão, que é uma dupla extremamente móvel. O Vitor Roque pode fazer o papel de 9, mas pode voltar para ajudar um pouco mais. O Estevão joga centralizado, cai pela direita quando precisa. Eu acho que essa poderia ser a cartada na manga do Abel, primeiro, para combater o meio de campo do Corinthians, e segundo, para mudar um pouco. E tem uma terceira, que aí eu acho... um pouco mais ofensivo, precisando do resultado. É um pouco mais ofensivo, mas assim, na verdade você tira um ponta para pôr um meia, né? Você reforça o meio de campo, porque você tira o Facundo, que joga mais aberto pela esquerda, põe uma dupla na frente, e aí fica Veiga e Maurício. E aí cada hora um revezando, quem vai voltar pela direita para marcar, quem vai voltar pela esquerda para marcar, mas aí é um meio de campo mais forte, não sei se é um time mais defensivo. E uma outra possibilidade, eu acho que é mais uma questão de faltando 20 minutos, o Palmeiras precisa colocar a bola para dentro de qualquer jeito, aí seria jogar com Flaco e Vitor Roque. Mas eu acho que essa cartada do Abel pode ser um 4-4-2. Eu só queria pontuar uma coisa que o Danilo falou, eu acho que é importante, sobre a questão dos 3 zagueiros. O Palmeiras ontem, a nota do treino foi bem vaga em relação ao Gustavo Gomes, sobre o Paulinho e o Maurício. A nota dos treinos nem cita esses 3. E aí eu fui conversar com o pessoal e eles falaram, é final, a gente não pode abrir o jogo. E, assim, a informação que eu tenho é que o Gustavo Gomes dificilmente tem condições de jogo. Então, isso, de certa forma, é mais difícil ver o Palmeiras entrando com 3 zagueiros, como o Danilo falou, porque o Palmeiras teria que colocar o Bruno Fux para estrear como titular já no segundo jogo da final. Então, é mais um ponto de interrogação nesse time do Palmeiras. O Naves não é nem uma possibilidade, Latif? Naves hoje é fora do baralho. Total, mesmo? A informação que eu tenho é a mesma do Hernan. Eu vi que recentemente o Hernan publicou do interesse do Cruzeiro e do Bragantino pelo Naves, mas o staff do jogador não quer nem que ele fique, nem que seja emprestado com uma opção de compra um pouco mais alta. Então, o futuro do Naves está bem longe do Palmeiras, apesar dele ter feito boas partidas, né? O torcedor tem um carinho por ele, é uma cria da academia, mas hoje é bem difícil imaginar que o Naves comece o jogo como titular. Então, essa possibilidade com 3 zagueiros já está mais remota, né? Já ficou mais complicado. Vamos repassar esse Palmeiras? A escalação apareceu ali, o campinho apareceu, mas a gente não falou com calma. Temos, então, o Everton no gol, Mike surgindo aí no lugar do Marcos Rocha, que sem condições, Murilo, Micael e Piquerez, no meio de campo, Emi Martínez, Rafael Veiga e Maurício, é uma das possibilidades, e na frente Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Você gosta desse time, Danilo? Eu ainda não me convenci com o Veiga de 8, sinceramente. Eu gosto, eu acho que ele faz bem essa função. Eu acho que a possibilidade do 4-4-2 me agradaria um pouco mais. O Veiga de 8 é uma possibilidade, mas tem um jogo marcante para mim, que ele foi escalado de 8 e o Palmeiras foi mal e quase que saiu do campeonato naquela partida. Foi Palmeiras e Botafogo pela Libertadores, lá no Rio de Janeiro. Naquela ocasião jogou o Aníbal de 5 e o Veiga de 8. Era o Vitor Reis, o zagueiro, e o Palmeiras sofreu muito com o Igor Jesus, sofreu muito com o Luiz Henrique, sofreu muito com todo o time do Botafogo, que depois viria a ser campeão. Então, desde então, eu tenho sempre um pé atrás. Claro que é uma ocasião, o Palmeiras precisa jogar para cima, está perdendo de 1-0, vai jogar fora de casa, então pode ser uma alternativa, ainda mais considerando que o Richard Rios
não vai ter essa condição de jogo. Mas é um time, eu acho que se o Abel estiver assistindo aqui, que é uma possibilidade boa, porque ele assiste tudo, se ele tiver de olho, Abel, pode seguir meu conselho, pode colocar no 4-4-2, tira o Facundo, coloca Veiga e Maurício, reforça o meio de campo e amanhã você me paga uma parte do bicho. Tarja, por favor, uma tarja aqui. Danilo Lavieri dá dicas a Abel Ferreira. Vamos ver o que o PVC traz na prancheta dele de hoje. Olha só que distante, mas sempre trazendo para você a prancheta e a leitura tática. Olha só, o que vai acontecer hoje e que pode acontecer no segundo tempo. Esse aqui é o Palmeiras. A gente já sabe que o Corinthians joga naquele losango de meio campo. Eu separei só uma versão do Palmeiras pelo seguinte: tendência a jogar Aníbal Moreno e Emi Martínez. Emi Martínez no lugar do Richard Rios. Pode ser diferente, mas assim, o que eu queria mostrar é o Veiga, que começa nessa posição aqui, tá? Nessa posição de 10. Mas se o time tiver com dificuldade, ele pode voltar para esta posição aqui, de 8. Começar por aqui. Se você tem Facundo Torres, vem por dentro, o Veiga se aproxima, Vitor Roque, Estevão dá largura para o campo pela direita, Piquerez avança por aqui. Durante o jogo, é possível você entender o Piquerez por dentro, o Aníbal voltando, e aí o Veiga vem para a esquerda, o Estevão vem para dentro e o Mike dá largura para o campo pela direita. Vai ter variação. Mas o que pode acontecer, como a gente falou ontem, é ter saída de 3 e o Veiga invertendo a posição, para você ter o Veiga numa posição intermediária. Ele não joga nem na linha de 5 do ataque, nem do lado do volante. Ele faz uma posição híbrida, ele passa a ser o 6º homem de aproximação, para ter mais dificuldade para o Corinthians, com uma possível entrada do Maurício no segundo tempo. Então você chegaria a ter Mike, Estevão, Vitor Roque, Maurício, Facundo, Piquerez por trás e o Veiga entrando, para fazer, se o Corinthians estiver ganhando o jogo, se o Palmeiras precisar virar, claro que o Corinthians vai ter sua facilidade de jogar diante de 40 mil torcedores pela 29ª vez seguida, o que é inédito na história corintiana. O Veiga de 8 é uma possibilidade de segundo tempo. Tá aí o PVC, então, trazendo a análise tática do Palmeiras. E eu queria saber, do lado do Abel, Danilo. Do lado do Abel, o Abel está preocupado com a pontaria, com a qualidade da pontaria, a eficácia, né? Porque criar, o Palmeiras cria. O Palmeiras é o time que mais finaliza, errado e certo. Se você olhar as estatísticas do Paulistão, é o time que mais cria e tudo mais. A mesma coisa, exatamente a mesma novela que no ano passado teve no Brasileirão. A diferença é que desse ano tem o Vitor Roque. Quando o Palmeiras contrata o Vitor Roque, era assim, agora acabou. Agora as chances criadas serão convertidas. Por enquanto, e eu não estou cornetando o Vitor Roque porque tem 2, 3 jogos, é muito cedo para isso, mas por enquanto ainda não resolveu. O Palmeiras tem que se preocupar com isso e eu vejo o Palmeiras tentando propor o jogo logo desde o começo, indo para cima com o Estevão, com o Veiga, dependendo se for o Maurício mesmo. Vejo o Palmeiras indo para cima e tendo que ter eficácia para converter. E é por isso, justamente pelo controle que o Hernan falou, pela possibilidade de o Palmeiras ter que ir para cima, que se eu fosse palmeirense, eu comemoraria a ausência do Carrilho. É isso, Latifi. Foco na pontaria, os treinos de finalização aí nessa data FIFA, o Abel investindo nisso para a bola entrar na casinha, porque realmente a gente viu muitos jogos no Campeonato Paulista, o Palmeiras dominando, né, tendo a posse de bola, mas com muitas dificuldades de chegar ao gol. Luísa, como o Danilo falou, a eficácia o problema não é agora, né? Acontece desde o ano passado, o Abel cansou de falar isso, aí quando você pega para fazer um balanço do Brasileirão, o jogo contra o Botafogo, que o Palmeiras leva virada não, né? Que perde e acaba perdendo o título brasileiro, o Palmeiras poderia ter feito 2 gols antes de tomar, e aí toma o primeiro, e aí o jogo fica totalmente diferente. Então,
Eu vi uma opinião do PVC que eu concordo muito com ela, né? Que a culpa da eficácia é do técnico, porque o Palmeiras cria, finaliza, mas não acerta o gol, né? Então, eu acho que é por isso que na última coletiva a gente viu um Abel um pouco mais duro com os seus jogadores, né? Ele falou sobre o Felipe Anderson, que é um jogador que não tem respondido no Palmeiras, falou sobre o Veiga, que tá devendo, citou o Estevão também. Então, é um Palmeiras querendo mais dos seus principais jogadores para poder reverter esse resultado, né? E como o Danilo foi do Palmeiras, essa questão do Carrijo é muito importante, porque, de fato, o primeiro jogo deu dó do Emiliano Martínez. Não achou o Carrijo em canto nenhum do campo. É um nível muito elevado de futebol que o Carrijo demonstrou. E assim como o Danilo falou, se o torcedor do Palmeiras quer a virada, tem que torcer muito para o Carrijo ser poupado ou nem entrar em campo hoje. E tem até a característica de jogo, né? O Corinthians com esse controle de bola, o Corinthians com o Carrijo ali vindo de trás, carregando, Martínez também, explorando a velocidade ali de Memphis, que gosta de pegar a bola de frente e ter essa explosão, de fazer 1-2 com o Yuri Alberto, que faz bem a parede ali, gira rápido, o Romero se jogar, que infiltra bem, faz o facão. O Palmeiras é um time que faz caça, né? O Palmeiras é o time que faz marcação individual. Então é um Palmeiras que também vai ter um desgaste se o Corinthians encaixar o seu jogo. Então é legal o duelo tático, o duelo de estratégias hoje, porque o Palmeiras também vai querer fazer o resultado, obviamente, e nesse duelo de caça, o Palmeiras vai ter que ser muito eficiente nisso, de roubar a bola, de tomar a bola e sair em contra-ataque, de sair na transição rápida. E aí vai depender muito desses caras do meio campo. De Veiga, se o Maurício jogar, da bola chegar na frente para o Vitor Roque, da explosão do Estevão. Então, assim, vai ser um jogo muito legal. Eu espero que seja um jogo aberto, um jogo muito legal. Vai ser um jogão bom da gente assistir e por isso a gente vai assistir no Allplay, ó. Corinthians e Palmeiras no Allplay, pré-jogo a partir das 8 da noite. Você acesse aqui o QR Code que vai estar lá e na narração do Dumont Santos, Juca Kifuri, Mauro César nos comentários. E os dois times têm argumentos para se apegarem, para serem campeões. São os dois maiores campeões do estado. O Corinthians tem 30 títulos, o Palmeiras tem 26. São seguidos pelo Santos com 22 e o São Paulo com 22 também. E quando pensando em virada, ó, a gente está vendo aí a arte, os maiores campeões do Paulista. Corinthians liderando, Palmeiras tentando chegar mais perto, Santos e São Paulo. E se a gente for pensar no retrospecto recente, Palmeiras conseguiu grandes viradas recentemente. Nos 3 últimos campeonatos paulistas, o Palmeiras foi campeão virando. Em 2022, perdeu para o São Paulo na primeira partida, depois aplicou um 4-0 e foi campeão. No ano seguinte, perdeu para a Água Santa, 2-1 aquele time do Carpini. Na volta, goleou também 4-0 e no ano passado a ida foi Santos 1-0 e na volta o Palmeiras vence e se sagra tricampeão paulista seguido. A diferença é que o Palmeiras ele jogava em casa, né? Em todas essas vezes ele decide em casa, dessa vez vai decidir na Neoquímica Arena. Mas o Corinthians, por outro lado, vem muito forte em casa, praticamente imbatível, imbatível em 2025, 10 jogos, 9 vitórias e 1 empate, 21 gols marcados e 9 sofridos. Já são 22 jogos de invencibilidade na Arena. A última derrota foi só em agosto do ano passado para o Red Bull na Sul-Americana e por 2 gols de diferença que ele perdeu foi em fevereiro do ano passado contra o Novo Horizontino. Então tem bastante tempo aí, ou seja, os dois times vão muito bem, são muito fortes, então qualquer um pode levar. Para quem vale mais esse título, hein? Um quer ser tetra e o outro tá num jejum aí, o maior jejum desde 77. Eu vou ficar ao lado de Abel Ferreira no raciocínio dele, que ele, aliás, foi muito criticado, né? Sobre a questão da responsabilidade do título. Acho que o Palmeiras tem ali uma meta de conquistar, evidente, tem ali a meta esportiva, a meta orçamentária, que o título paulista gera uma grana muito boa, e você tem ali um tetra histórico. Mas se você for pensar em títulos das últimas temporadas, os últimos 10 títulos aí conquistados aí pelo Abel, não é um título paulista que vai fazer diferença para um trabalho que já é brilhante, que já é vencedor. E que tem muita coisa ainda para acontecer pela frente numa temporada cheia como essa que tem Mundial de Clubes. E aí, torcedor?
Confiante para mais uma final de campeonato? O meu palpite é Corinthians 1, Palmeiras 3. Verdão tetracampeão paulista de futebol. Deixe a sua opinião e também o seu palpite nos comentários. Eu, Porco Louco, vou ficando por aqui. E se você é Palmeiras, sim senhor, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Avante palestra!